Olha, em menos de 3 anos a gente está falando de sistemas autônomos gerando, tipo, US$ 1 trilhão em lucro pelo mundo. É um número que assusta, né? Assusta muito. E o detalhe mais bizarro dessa projeção toda não é nem o valor, é que ninguém vai estar com a mão no volante. A gente está falando de uma escala de dinheiro assim absurda, sendo movimentada sem nenhuma supervisão humana constante. Nada daquela ideia clássica de alguém ir lá e aprovar cada transação, sabe? Exato. E é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa análise aprofundada de hoje. Porque, quer dizer, a inteligência artificial deixou de ser aquela assistente virtual passiva, aquela que só responde o que a gente pergunta. Uhum, ela virou outra coisa. Sim, ela se transformou numa entidade autônoma que, tipo, busca o lucro ativamente. Então, a nossa missão hoje é entender como essas máquinas operam sozinhas. Desde as bolsas de valores lá de Wall Street até fazendas gigantescas no interior do Mato Grosso. E também como isso chega na ponta, né? Com certeza, o mais intrigante é como indivíduos comuns, tipo, com um notebook velho na mesa da sala, estão usando essa mesma lógica para criar renda passiva de verdade. Então, ok, vamos desempacotar isso porque a mudança de paradigma é brutal. É monumental. E o termo paradigma é perfeito aqui, porque para quem está acompanhando a gente, entender o porquê disso estar explodindo agora, a gente precisa olhar para a base da tecnologia, sabe? A fundação mudou completamente. Mudou de que jeito, exatamente? É que a gente passou a última década se acostumando com softwares que apenas reagem. Tipo, você clica, ele faz. Você digita, ele responde. O famoso prompt, né? Isso. Mas a grande virada técnica que a gente está vendo no mercado agora é justamente a transição dessa reação para a iniciativa. Iniciativa. Tá, explica melhor. A máquina hoje, ela recebe um objetivo super amplo. Uma coisa do tipo, aumente minhas vendas em 10%. E aí ela se vira. Totalmente. A partir daí, ela traça um plano de umas 30 etapas, executa a primeira, percebe que errou, ajusta a estratégia, tenta de novo e continua rodando até bater a meta. Tudo isso sem te perguntar nada. Para visualizar melhor essa diferença, eu gosto muito de pensar numa analogia culinária, sabe? Eu adoro essa ideia. É, tipo, aquele chatbot tradicional que todo mundo começou a usar um tempo atrás, é como se fosse um micro-ondas de primeiríssima linha. Super tecnológico. Super tecnológico, aquece a comida com uma perfeição milimétrica. Mas no fim do dia alguém precisa ir lá, colocar o prato, apertar os botões do tempo e da potência e apertar o iniciar. A ação, no fundo, depende do dedo humano, né? Sim, o micro-ondas não adivinha que você está com fome. Exato. Agora, essa fase nova, o que a indústria chama de agente de IA, é outra história completamente diferente. É como contratar um chefe de cozinha particular. Essa comparação mata a charada. Porque o chefe não fica esperando você dizer quanto sal ele tem que colocar na panela. Isso. O chefe chega na sua casa e a sua única instrução é tipo, cuide da minha alimentação. E só. Ele vai abrir a sua geladeira, vai ver o que está faltando, vai planejar um cardápio de 30 dias otimizado para a sua saúde. Ele faz as compras no mercado. Sim, ele vai no mercado, volta, prepara a refeição, serve e ainda por cima deixa a pia limpa. A autonomia é total. E o que dá essa autonomia toda para o nosso chefe digital é uma arquitetura tecnológica muito específica, sabe? Que seria o quê? É a junção dos modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs, que dão essa capacidade de raciocínio lógico com uma técnica chamada aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço. Como isso funciona na prática? Olha, na prática é meio como treinar um cachorro com petiscos. Ou o próprio chefe provando a comida dele, sabe? A IA atenta a uma rota, se o resultado aproxima ela do objetivo, ela ganha tipo uma recompensa matemática. E se der errado? Se afasta do objetivo, ela é penalizada. E ela repete esse processo milhões de vezes até encontrar o caminho perfeito. Nossa, mas como ela interage com o mundo real? Porque o micro-ondas fica ali parado. Como é que o software ganha mãos para fazer as coisas? Aí entram ferramentas como o LangChain e o AutoGPT. Pense nisso como os braços e as pernas da IA. Braços e pernas digitais. Isso. Essas bibliotecas permitem que o raciocínio da máquina se conecte com APIs. E, para simplificar, uma API é basicamente a linguagem que um software usa para conversar com outro software. Entendi.
Então ele sai daquela caixinha do chat. Exatamente. Então o nosso agente autônomo consegue conversar com a nuvem da Amazon ou da Alibaba Cloud, ele consegue acessar um banco de dados, enviar um e-mail, fazer uma compra de verdade. Ele não está mais preso naquela tela de texto. E tem um fator físico pesado por trás desse salto de inteligência, não tem? Porque, tipo, pensar, agir e corrigir rotas milhares de vezes por segundo exige um poder de fogo absurdo do computador. Ah, sem dúvida, o hardware teve que correr atrás. Pois é. Os levantamentos de mercado mostram que em 2025, a adoção dessas tecnologias deu um salto gigante de 300%. E o motor principal foram hardwares novos, tipo os chips NVIDIA Blackwell. Que são monstros de processamento. Sim, a gente não está falando do processador de um computador de mesa. São componentes que rodam trilhões de parâmetros ao mesmo tempo em data centers que vão de Singapura até São Paulo. A infraestrutura física finalmente acompanhou a ambição do software. O gargalo da tomada de decisão simplesmente desapareceu com esses chips. É bizarro pensar na velocidade disso. A máquina consegue simular cenários complexos mais rápido do que um ser humano consegue piscar. E isso nos leva diretamente para o impacto macroeconômico, né? Porque as corporações gigantescas estão fazendo com esses agentes hoje. Mas peraí, deixa eu parar tudo aqui um segundo. Diga. Quando a gente fala de movimentar $1 trilhão globalmente, É muito dinheiro. é bizarro de muito dinheiro. A gente está falando de bilhões e bilhões fluindo em frações de segundo. Você está me dizendo que, na prática, não tem um ser humano numa sala de controle tomando um cafezinho com o dedo pairando sobre um botão vermelho de emergência. Eu sei, parece loucura. Porque entregar a chave do cofre para linhas de código operarem sozinhas me parece uma insanidade financeira das grandes. É o instinto natural pensar que ter um humano supervisionando traz segurança. Mas, olha, no nível em que as grandes corporações operam hoje, um humano com o dedo num botão é, na verdade, um risco. Um risco? Como assim? É um atraso fatal. O que é fascinante aqui é olhar para o mercado financeiro. O fundo medalhão da Renaissance Technologies, lá nos Estados Unidos, é o exemplo clássico disso. Os agentes autônomos deles engolem 100 gigabytes de dados por segundo. 100 gigabytes Por segundo. a cada segundo. Eles mapeiam redes sociais, relatórios de safra aqui no Brasil, clima na Ásia, balanços de empresas. O que a IA faz é encontrar ineficiências microscópicas no mercado global. Aquela diferença de centavos, né? Exato. Ela percebe que uma maçã está custando, sei lá, 1 centavo a menos numa bolsa em Londres do que em Nova York e faz a operação de compra e venda na mesma hora. Caramba. E ela prevê movimentos com 60% de acerto e gera impressionantes $10 bilhões de lucro por ano. E tudo isso acontece em milissegundos. E se tivesse um humano no meio? Se o algoritmo tivesse que parar, piscar uma luzinha vermelha na tela e perguntar: "Ah, chefe, posso comprar?", a oportunidade de lucro já teria sumido há muito tempo. A lentidão biológica humana arruinaria a estratégia toda. Faz todo sentido quando você coloca nessa perspectiva da velocidade.